Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. O tema que nós vamos ver hoje é vida e energia. Fala está relacionada à cadeia alimentar. Bora estudar? Todo mundo? Sim, né? Primeiro vamos fazer a correção da atividade. Da aula passada, página 60. Todo mundo com o livrinho aí na mão, página 60. E aí, né? Procurando seres vivos. Aí tem uma imagem. E vocês vão responder essas 3 questões relacionadas à imagem. Primeira, os seres vivos estavam isolados ou com outro ser vivo? Estavam com outro ser vivo, não é isso? A plantinha está com um ninho de passarinho, que é um animal. Essa outra plantinha aqui, essa florzinha, está com um insetozinho em cima dela, né? Todos estão com outro ser vivo, né? Eles não estão isolados. Na segunda, as plantas que você observou estavam intactas? Não. Intactas é o que está na sua forma original, que não foi modificado. O que pode ter acontecido com elas? Elas foram comidas por animais. Observe aí que tem essa plantinha aqui, ó, perto do meninozinho, e tem uns buraquinhos na folha. Isso significa que elas foram comidas por insetos, certo? Então elas não estão intactas. Terceira, você acha que os seres vivos precisam de outros seres vivos para sobreviver? Com certeza que sim, né? Pois os animais dependem de outros seres vivos para se alimentar e algumas plantas precisam dos animais para se reproduzir. Porque, por exemplo, a abelhinha, ela vai coletar o néctar. Quando ela pousa naquela flor, as patinhas dela gruda, fica com pólen e ela sai e vai saltando pólen no chão, vai levando também para outra plantinha e aí acontece a reprodução, certo? Agora vamos para a página 63. Está com o livrinho na página 63. Tem aí um texto: Castanheira, uma antiga parceira do homem. Os imensos castanhais muitas vezes são a principal fonte de renda de comunidades amazônicas. Majestosa, a castanheira alcança 50 metros de altura e sua copa pode cobrir outros 50 de diâmetro. Lar de uma miríade de plantas e pequenos animais. Miríades de plantas, que são grandes números. A gigante de 50 metros depende de abelhas nativas da Amazônia para se reproduzir. Só essas grandes abelhas abrem a fechada flor da castanheira. Em suas idas e vindas pelos castanhais, as abelhas polinizam as árvores. Uma outra pequena criatura da floresta, a cutia, desempenha outro papel essencial. As cutias são as únicas que abrem o ouriço, o duríssimo fruto da castanheira. Ela come as sementes, que é a castanha, e depois, de saciada, enterram mais algumas pela floresta, como provisão. Como as cutias não recuperam todas as sementes que enterraram, algumas acabam por germinar, explica Gribel. Para ir de semente a gigante de 50 metros, a castanheira pode levar 500 anos. Na Amazônia, há árvores de 800 anos de idade. Primeira questão. Qual a importância das abelhas para a castanheira? As abelhas contribuem para a reprodução da castanheira, né? A relação entre elas é benéfica ou prejudicial nos envolvidos? Explique. Elas são benéfica a relação, né, delas, tanto elas se alimentam da castanheira como a castanheira, com a ajuda delas, se reproduz, né? Segunda, por que a cutia é importante para a castanheira? Porque ela ajuda na dispersão das sementes. Dispersão que sai levando as sementinhas para nascer outra plantinha, certo? Agora vamos para a página 64. Observe as fotografias. Identifique todas as interações entre os seres vivos apresentados e escreva se são benéficas ou prejudiciais aos envolvidos.
Primeira relação que nós temos aí, tem a capivara e o carrapato. A relação é que o carrapato se beneficia e a capivara se prejudica. Por quê? Porque ele está sugando o sangue dela. O carrapato não suga o sangue, ele está sugando o sangue, se alimentando do sangue da capivara. Então, ele está se beneficiando, mas a capivara está se prejudicando. Já o carrapato e o anu preto, que é o nome desse passarinho, a relação é que o anu preto se beneficia e o carrapato se prejudica. Por quê? Porque o anu preto come, o carrapato mata para comer. Então, ele morre. Ele se prejudicou. O anu preto e a capivara, os dois se beneficiam. O anu preto come os carrapatos que estão na capivara, então ele está se alimentando. E a capivara está gostando, por quê? Porque ela está se livrando dos carrapatos que estão sugando o seu sangue. Então, os dois aí se beneficiam, tá certo? Carrapatos e ser humano. O carrapato se beneficia e o ser humano se prejudica. Porque pegar um carrapatozinho na nossa pele, ele grudar, ele vai sugar o nosso sangue, certo? A segunda questão. Muitas espécies de formiga formam colônias, nas quais cada membro tem uma função específica, como coletar alimento, reproduzir e defender a colônia. Se estivessem sozinhos, teriam de desempenhar todas as funções. Você acha que essa forma de interação é benéfica ou prejudicial aos envolvidos? Ela é benéfica, certo? Por quê? Porque essa divisão de tarefas garante alimento e abrigo e a manutenção de várias espécies, né? Cada um dividindo a sua divisão de tarefas, cada um fazendo uma coisa, tanto eles guardam alimento, como eles têm o abrigo, têm manutenção da espécie, certo? Você conhece outras espécies com comportamento semelhante ao da formiga? Sim, tem os cupins e tem as abelhas, viu, gente? Aí é abelhas, tá certo? Aí vamos entrar agora no nosso conteúdo de hoje. Está na página 67, certo? Vida e energia. Todos os seres vivos precisam de energia para a manutenção da vida, para a gente se manter, né? Se manter vivo. Nós, seres humanos, os animais, as plantas e o ser humano, precisamos de alimentação, tá? Que o alimento fornece a energia necessária ao nosso organismo. Por isso que a gente deve ter uma alimentação variada, comer de tudo um pouco, certo? As plantas e as algas, elas também se alimentam. Como? Através da fotossíntese. Por quê? Porque elas fabricam seu próprio alimento, através da fotossíntese. Os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento só são as plantas e as algas, certo? E elas, para realizar esse processo, ela precisa da luz solar, precisa do gás carbônico e do gás oxigênio, da água e sais minerais que ela retira do solo. Tendo todos esses componentes, ela realiza a fotossíntese. E por isso também que a fotossíntese só pode ser realizada durante o dia, porque tem a luz solar. Durante a noite, a planta não fabrica o seu próprio alimento, ela não realiza a fotossíntese, porque à noite não tem os raios solares, tá certo? Ó, cadeia alimentar. Temos aqui no livro, ó. As plantas e as algas utilizam a energia do sol para produzir o próprio alimento, por meio da fotossíntese, que a tia acabou de explicar. Elas servem de alimento para muitos animais. Estes, por sua vez, são o alimento de outros animais. Essa sequência em que um ser vivo é alimento do outro é chamada de cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar é quando um ser serve de alimento para outro ser, certo? Ó, na natureza, tudo é muito dinâmico. A todo momento, os seres vivos estão se relacionando. Como a gente viu, o anum com o carrapato, com a capivara. A todo momento estamos nos relacionando uns com os outros. Se tivermos a oportunidade de observar, mesmo que seja por pouco tempo, os seres vivos que estão em um jardim ou em uma praça, teremos mais clarezas do que ocorre.
Todos os seres vivos precisam se alimentar. Uma das principais características dos seres vivos é a necessidade de alimento, e é a fonte de alimentação da grande maioria dos seres vivos e é outro ser vivo. Para a gente se alimentar, a gente precisa de outro ser vivo. Só que a gente precisa matar para comer, não é isso? Por exemplo, nós seres humanos que comemos carne, frango, para a gente comer o frango, a galinha teve que ser morta. Para a gente comer uma carne, se for carne de boi, o boi precisou morrer para a gente comer a carne. Se for de porco, o porco precisou morrer para a gente comer. Peixe também, certo? Do mesmo isso acontece também com outros animais que vivem nas florestas. Eles precisam de alimento para sobreviver. Se eles não tiverem alimento, eles vão morrer. Então, eles vão para a caça. Vão caçar, quando encontram aquela caça, eles matam e comem, né? É a lei da sobrevivência, é uma cadeia alimentar, ela fica girando, ó, em círculos. As plantas são as únicas que conseguem produzir seu próprio alimento, por isso são chamadas de produtoras. Certas plantas, como a tia já falou, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E ela é chamada de produtora. Por quê? Porque ela produz o seu próprio alimento. Ela não necessita de outro ser vivo para produzir o alimento dela. Ela mesma produz. Aí nós temos um modelo aí de duas cadeias alimentares, ó. O rato veio comer o milho, depois ele foi comido pela cobra e a cobra foi comida pela coruja. Ó, é um ciclo, ó, uma cadeia, vai girando. Nessa outra aqui nós temos, ó, as plantas. Toda a cadeia alimentar começa com um ser vivo, produtor, que são as plantas, certo? As plantas, ó, produtores. Aí as borboletas vêm e foram se alimentar aqui das plantas. O sapo veio e comeu a borboleta. Depois a cobra veio e comeu o sapo. Depois a cobra morreu lá na mata, na selva, na floresta. E o resto dela, do ser morto, foi comido, foi decomposto pelos fungos e as bactérias, que são os seres decompositores. Eles decompôs o restante da carne da cobra, né? E essa decomposição serviu de nutrientes para o solo, certo? Componentes de uma cadeia alimentar. Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores, como a tia já falou. Produtor. Toda planta é produtor. Toda planta é um produtor. Consumidores são aqueles que vão se alimentando de outros animais e também da planta. E os decompositores é quando aquele ser morreu, o último consumidor morreu e as bactérias e os fungos foram decompondo aquela matéria, certo? Fungos e bactérias são seres decompositores que decompõem o resto de ser morto para trazer nutrientes para o solo. Dentro de uma cadeia alimentar, ocorre uma transferência de energia e nutrientes que segue a ordem. Nós temos produtores, que são as plantas, consumidores, que são os animais herbívoros e carnívoros, e, por fim, os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Produtores, seres que fabricam o seu próprio alimento. Seres que fabricam o seu próprio alimento. Nós temos aí os seres produtores, que são as plantas, certo? Nós temos aí os consumidores, são seres que se alimentam de outro ser vivo. Nós temos aí o boi, o cavalo, o elefante, o tigre, o leão. Nós, seres humanos, somos consumidores, certo? Borboleta, sapo, todos os animais são seres consumidores, seres vivos, certo? O ser humano também é consumidor. E agora temos os decompositores, que são quem? Os fungos e as bactérias. Eles se alimentam de seres mortos, certo? Ou uma fruta, ou um animal que caiu, eles vão lá, ó, decompõem e se transformam em nutrientes para o solo.
Ó, decompositores na cadeia alimentar. Fungos e bactérias que se alimentam de seres mortos e também de fezes e urina atacam os açúcares, as proteínas e as gorduras que formam os seres vivos e transformam em água, sais minerais e gás carbônico para o solo. Nós temos aí vários modelos de desenhos de fungos e bactérias, tá certo? Vamos aqui completar esse quadro. Ó, nós temos aí uma árvore, temos aí o gafanhoto, ele já está completo, né? Quer dizer que ele é um consumidor. Temos aí uma ave, e diz também que ela é um consumidor. E temos a jaguatirica, que é um animal, que também é um consumidor. Está dizendo aqui que o gafanhoto comeu a árvore, né, as folhinhas. A ave comeu o gafanhoto, a jaguatirica comeu a ave, depois a jaguatirica morreu e chegaram aí os fungos e as bactérias para decompor o resto morto da jaguatirica. Só que está faltando o nome da planta, né, e dos fungos e bactérias. As plantas, as árvores, elas são o quê? Produtor, consumidor, decompositor? Muito bem, produtor. As plantas e as algas são os únicos seres produtores, só tem elas, certo? Qualquer tipo de planta e as algas são seres produtores. Se eu dissesse assim, um gafanhoto é um ser produtor, estava errado, certo? E as bactérias e os fungos, eles se classificam onde? Eles são seres o quê? Produtor, consumidor, decompositor? Decompositor, muito bem. Então, esse aqui foi o nosso conteúdo dessa aula. Vocês agora vão realizar a tarefinha e na próxima aula a tia vai fazer a correção. Tá certo? Tchau, gente!